Bom, e o bicho pegou na ONU. Vamos lá. A sessão do Conselho de Segurança da ONU para votar a resolução que os Estados Unidos elaboraram sobre a guerra no Oriente Médio terminou em atrito diplomático entre a ONU e Israel. O chanceler israelense Eli Cohen cancelou a reunião bilateral que teria com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, depois de o secretário-geral dizer que o ataque do Hamas não aconteceu por acaso, em referência aos atentados em série do grupo terrorista em solo israelense em 7 de outubro. No discurso de abertura da sessão, o secretário-geral Guterres falou ainda de uma ocupação sufocante de Israel na faixa de Gaza. Ele declarou: é importante reconhecer que os atos do Hamas não aconteceram por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. A economia sofreu, as pessoas ficaram desabrigadas e suas casas foram demolidas. Ele disse em seguida que os sofreres do povo palestino não podem justificar os ataques do Hamas. Bom, vamos para a seguinte. Vamos para as duas seguintes e aí eu comento o conjunto da obra, porque olha, tem muita coisa delicada aí. Vai lá. Ainda no discurso, Guterres destacou que 35 funcionários da ONU morreram em Gaza desde o início da guerra e pediu novamente para que Israel e Egito destravem negociações para a entrada de ajuda humanitária no território. Até agora, apenas 3 comboios com menos de 100 caminhões foram autorizados a entrar em Gaza. Ele cobrou também a soltura imediata de todos os reféns feitos pelo Hamas. O chefe das Nações Unidas destacou que até mesmo guerras têm regras e que o direito humanitário internacional e os direitos humanos devem ser respeitados. Reforçou que civis devem ser protegidos e não podem ser usados como escudos. Guterres observou que o deslocamento forçado de 1 milhão de pessoas em uma zona de guerra densamente povoada é simplesmente impossível. Observou que os hospitais no sul de Gaza já estão sobrecarregados e não conseguirão atender a milhares de pacientes oriundos do norte. Além do ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, suspender a reunião, o embaixador do país na ONU, Gilad Erdan, pediu a demissão imediata de Guterres. Ele declarou: eu peço que ele se demita imediatamente. Não há justificativa ou sentido em falar aqueles que mostram compaixão com as mais terríveis atrocidades cometidas contra os cidadãos de Israel e o povo judeu. Eli Cohen, o chanceler, diz que para Israel a guerra é uma questão de sobrevivência. E declarou: para nós, a guerra é uma questão de sobrevivência. O mundo livre precisa se lembrar, precisa nunca esquecer o que ocorreu dia 7 de outubro. A resposta proporcional aos ataques do Hamas a Israel é eliminar o Hamas totalmente. Vamos lá. Muita coisa aqui. Israel deveria, o representante de Israel, se colocar no lugar de secretário-geral da ONU. Aliás, seria uma boa experiência. Israel é membro da ONU, não é um observador como a autoridade palestina, é membro da ONU. Portanto, pode ser, o seu representante pode ser secretário-geral da ONU. Como seria Israel? Essa é uma boa questão. Como atuaria Israel na condição de secretário, tendo o secretário-geral da ONU em relação ao território palestino? Não mais como parte interessada, mas como aquele que tem que administrar quase 200 países, quase 200 quereres e 200 anseios. E neste caso, ter de arbitrar também sobre os territórios palestinos. Que os territórios palestinos foram sendo paulatinamente ocupados, isso é um dado. Que eles vivem sob ocupação, veja, não há discussão a respeito. Quando se fez a divisão do território, em 47 e 48, Israel ficou com 54%. Hoje ocupa mais de 70%. E não, eu não vou ignorar as guerras, eu não vou ignorar
as guerras já após a instalação do Estado de Israel. Eu não vou ignorar a guerra de 67, a guerra de 73, nada disso. A questão é se depois disso se busca a paz ou se fala assim, não, esse território é nosso, acabou. E a partir daí depois houve a ocupação e a colonização da Cisjordânia. Então assim, negar isso é negar um dado da realidade. E ninguém consegue chegar a resposta nenhuma negando a realidade. 2 mais 2 são 4. Você vai fazer o que com essa informação? Ah, eu vou usar essa informação para matar pessoas. Continua sendo 4. O uso é muito ruim. Eu vou usar essa informação para ver se eu consigo um mundo mais justo. Aí é bom. Isto é verdadeiro. Isto está em curso. A Autoridade Nacional Palestina, hoje a Autoridade Nacional Palestina, quando o Fatah sabotou várias chances de paz, verdade, mas do lado de cá também se sabotou muito, do lado de Israel, e ninguém nega isso, ninguém nega, não há pensador, analista, judeu ou não, e alguns dos melhores são judeus, dessa questão, que não reconheça os desastres do governo Netanyahu. E que não saiba que depois disso tudo, os palestinos resistirão lá. Eles continuarão lá. E vão para onde? Não adianta. Eles não vão ser mandados para o Sinai lá e... Não, eles vão continuar ali. Como? Em que condições? Eu não li a sequência exata do discurso do Guterres. Não me parece que tenha usado a questão dos 2 estados para justificar o atentado terrorista, tanto é que ele diz que é injustificável. Agora, negar que esteja em curso uma operação em Gaza, que também está vitimando inocentes, de novo, é negar um fato. Sim, diz o embaixador, o chanceler, né, que falou que a nossa resposta proporcional é destruir o Hamas. Isso. Eu vou repetir aqui o que o Friedman já disse, Thomas Friedman, o que o Harari já disse, e eu estou citando judeus que se debruçaram sobre a questão, e não pensadores de algum grupo de resistência palestino. Eliminar o Hamas não é a eliminação física dos soldados do Hamas, e eu também já afirmei isso aqui. É eliminar a ideia do Hamas. Jamais esse atentado terrorista pode ser esquecido. Nunca. Não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Mas eu não tenho dúvida de que Israel está produzindo imagens inesquecíveis. Não indagar se esse é o melhor caminho ou é o único caminho é um erro. E aqui sempre se vai dizer isso. E aqui sempre se vai ter indignação máxima, absoluta com aquilo que fizeram aqueles acelerados, aqueles criminosos, aqueles terroristas. Mas eu não posso ignorar, e ninguém pode ignorar, o sofrimento a que está sendo submetida a população civil em desacordo com leis internacionais que protegem civis. Eu já disse que eu não discuto nem a ideia de proporcionalidade. Não é isso. Ah, isso é proporcional ou não é proporcional? Eu discuto isto sim, é se
na reação, qualquer coisa é válida. É. Quando eu digo que qualquer coisa é válida, eu estou justificando a lógica do terror. Vocês entendem? Se eu disser qualquer coisa é válida, é a lógica do terror que eu estou justificando, porque os terroristas acham que qualquer coisa é válida. Tanto eles achavam que eles mataram crianças, mataram idosos, mataram homens, mataram mulheres, sequestraram, mataram na frente dos pais. Não foi? Porque eles acham que qualquer coisa é válida. Eu posso fazer o que eu quiser. E o Estado legal, o Estado reconhecido internacionalmente, por algumas exceções, é o Estado de Israel. E aí eu volto, então, ao exercício que me parece fundamental. E que eu proponho a todos. Eu tenho amigos que estão absolutamente centrados, amigos judeus absolutamente centrados, acho eu, entendendo a circunstância, obviamente indignados, obviamente achando que o Hamas tem que ser combatido, obviamente, como aliás, eu acho que não precisa ser judeu para isso. Mas é claro que quem se sente especialmente tocado. Mas também há alguns que eu acho que estão a sua indignação está sem perspectiva histórica. A sua indignação não está lançando um olhar para adiante. Entende? E aí, vistas as cenas dramáticas, que a qualquer momento podem entrar aí, vistas as cenas dramáticas, acho assim, bom, estamos nos defendendo, acabou. Mas estão produzindo coisas para a história. Então aí volta a questão. Israel na ONU daria que resposta aos palestinos? Se vocês me falarem, bom, a primeira coisa eu diria para o Hamas, desista do terrorismo. E eu aplaudiria. Tem que desistir do terrorismo. Mas e as terras? Onde é que eles vão ficar? O que é que tem acontecido com a parte da autoridade palestina que desistiu do terrorismo, se não a desmoralização contínua? Não é isso que tem acontecido? A resposta, desgraçadamente, é sim. Né?